Você implanta os processos nas empresas e sempre tem dúvidas se esses estão realmente acontecendo? Tem dúvidas se o pessoal só faz na sua frente? Ou ainda nunca tem certeza se os processos de boas práticas estão realmente andando, melhorando? Eu sou Daniele, sou Nutri e atuo com segurança de alimentos no serviço de alimentação. Vou te explicar como eu faço para acabar com a ansiedade de saber se os processos implantados realmente estão funcionando. Antes de começar, se inscreve no meu canal do YouTube e me siga no perfil do Instagram. São dois pontos que precisamos cuidar: o monitoramento e a verificação dos processos. Esses termos são bastante comuns quando falamos de implantação de APPCC, mas aqui não é o caso. Estamos falando de boas práticas ou qualquer processo que eu queira implantar na empresa de alimentação e que eu quero garantir a continuidade e o resultado do mesmo. Todo processo, antes de ser implantado, deve ser definido, a equipe treinada, o processo validado, ver se funcionou na prática e se não precisa de adequações, e então monitorado. Mas o que é o monitoramento? É a primeira etapa que fazemos para garantir que as medidas definidas no processo estejam sendo realizadas. Este, na maioria das empresas, já fazem ou sabem que precisam fazer, porque muitos são, inclusive, exigidos por legislação. Por exemplo, sabemos que tem que garantir temperatura adequada para o armazenamento dos alimentos. O monitoramento é o controle de temperatura dos equipamentos. Sabemos que o alimento exposto precisa de controle de tempo e temperatura, então implantamos o controle de temperatura de alimentos quentes na distribuição. A limpeza dentro dos setores de produção deve ser periódica e temos que comprová-la, então temos o checklist de limpeza. A limpeza da caixa de água deve ser periódica e comprovada também, então temos uma planilha de cronograma de execução de limpeza da caixa de água, mais o laudo de limpeza da caixa d'água entregue pela empresa que realizar o serviço. É necessário treinar a equipe que trabalha manipulando os alimentos. Então temos que ter um cronograma de treinamento e elaborar o registro do treinamento de funcionários sempre que este for feito. Para controlar o desperdício é necessário ter um registro para documentar tudo que será descartado. Para padronizar a produção dos produtos, por exemplo, quero garantir que minha pizza sempre esteja com a mesma quantidade de cobertura. Então eu tenho um monitoramento de pesagem dessas coberturas. Portanto, os monitoramentos são procedimentos que garantem que o processo correto, pré-definido, aconteça. Então, o monitoramento é essa planilha de temperatura. O procedimento é o POP, quem, quando e como que faz essa medição. E o processo correto é o alimento estar mantido em temperatura de segurança por determinado período. Por exemplo, a verificação. Essa que normalmente não é executada, não é tão frequente nas empresas de alimentação. Qual que é a ideia? Alguém executa o controle, o monitoramento, que existe para garantir a qualidade ou padrão de um item. E outra pessoa verifica se este monitoramento realmente está acontecendo e se está funcionando. A verificação ela visa avaliar os processos, se os monitoramentos estão acontecendo da forma correta e avaliar se as medidas de controle foram eficazes, se o processo está funcionando como deveria. A principal medida que eu utilizo para verificar os processos é a auditoria, realizada pela pessoa que não é responsável por monitorar. Então, uma pessoa monitora, algumas pessoas monitoram e outra pessoa audita. A auditoria é para verificar, por exemplo, todos os processos de boas práticas. Então, se os monitoramentos são registrados, a documentação está ok, a estrutura da empresa, higiene pessoal, procedimentos de limpeza, controle de pragas, etc. E também a auditoria pode ser utilizada para verificar todos os processos de padronização de atendimento e de produtos, conforme o monitoramento e padrão pré-estabelecido pela empresa. Um outro meio de verificação são as análises microbiológicas de produto final. Por exemplo, de suave de mão, verificar a higiene das mãos, da água, esse é obrigatório, As análises de produto final, ou mesmo suave de mão, o suave de utensílios, são muito comuns na indústria, mas nas empresas de alimentação comercial, como as padarias, os supermercados, rotisseries, restaurante comercial, lanchonetes, não são nada comuns. Mas devem começar a fazer parte da nossa rotina, porque costumamos encontrar informações surpreendentes. Um outro meio de verificar os monitoramentos é através dos resultados. Por exemplo, quando vejo que o desperdício de alimentos diminuiu, através do meu monitoramento,
ou que está dentro do esperado, ou ainda em uma pesquisa de satisfação de clientes, que pode ser um monitoramento, encontro resultados positivos e negativos em relação aos produtos. E aí vai. Muito importante para funcionar os monitoramentos e a verificação dos monitoramentos é um cronograma. Quando implanto os processos com monitoramento e verificações, é muito importante eu ter um cronograma dessas execuções, para não se perderem. Os monitoramentos costumam ser diários ou semanais ou até quinzenais, mas são sempre bastante frequentes. Inclusive, algumas legislações relacionadas a boas práticas definem a frequência de alguns desses monitoramentos. Já as verificações, como as auditorias, terão uma frequência bem menor, mas o importante é que o resultado dessa seja efetivo na correção de qualquer monitoramento, que não esteja funcionando corretamente, ou até de um monitoramento que não esteja sendo realizado e deveria estar. A auditoria pode ser bimestral, trimestral, semestral ou até anual, depende da sua complexidade e da estrutura da empresa. Sobre já as análises microbiológicas, de amostra de produtos, por exemplo, quando não é obrigatório para a empresa, a quantidade de itens analisados e a frequência acaba sendo definida pelo custo da mesma. Então, normalmente, definimos isso de trás para frente, Isso na minha prática. Vemos o valor que sai as análises, conversamos com a direção, ver o que dá para fazer, quanto que dá para investir nisso, e a partir disso fazemos o cronograma de coleta e análise de produtos. Gosto da ideia de pegar os produtos com maior risco no processo. Depois trabalho esse resultado com a equipe, tomo todas as medidas necessárias em caso de um resultado ruim, e no caso de aparecer produto contaminado, é necessário tomar todas as medidas para corrigir e realizar uma nova análise, para ver se as medidas corretivas foram suficientes. Uma vez em uma padaria, fui implementar esse processo. Pegamos a amostra de um bolo na área de vendas, acho que estava produzido, era o segundo dia, tinha sido produzido um dia anteriormente, e deu uma contaminação super alta. Não lembro qual a bactéria, mas era relacionada à contaminação de falar sobre os produtos e falta de higiene em mãos, bancada. Demos toda a orientação para a equipe, explicamos a situação, fomos lá, passou um período, mandamos outra amostra e novamente deu contaminação. Na terceira vez melhorou bem, mas ainda não estava ok o resultado. Nesse caso, mudamos todos os produtos que eram usados para higienização no setor, tanto de bancada quanto de mão. Aí na quarta amostra que foi dar ok, para um produto só, deu todo esse trabalho, mas nós precisamos mudar um processo para conseguir realmente conseguir os resultados adequados, Mudamos os produtos que estavam sendo utilizados. Portanto, quando eu implanto os processos, considerando que todos devem ser monitorados, que os monitoramentos devem ser verificados e trabalho com estes resultados, a manutenção das boas práticas nas empresas fica muito mais dinâmica, eficiente e mensurável.